Olá, turma, bom dia a todos aqui presentes, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que irão assistir a aula gravada no nosso canal do YouTube, né, canal do Instituto Labirinto. Nós estamos aqui trabalhando um grupo de estudo sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Estamos trabalhando a obra de Connie Hall. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. O livro, né, a obra do Money Hall, os ensinamentos secretos de todos os tempos. Estamos chegando exatamente na metade dessa obra. Uma obra, como vocês já estão acompanhando, né, já perceberam que é uma obra muito vasta, muito ampla, muito rica e muito profunda, em que traz, a partir da reflexão que o autor faz sobre filosofias, religiões, sobre a ciência, sobre a arte, os conhecimentos herméticos. E nós estamos, nesse grupo de estudo, relacionando esses conhecimentos herméticos com a psicologia analítica. Então, sejam todos bem-vindos. Fazendo aqui uma pequena introdução, né, para o nosso encontro de hoje. Como de praxe, a gente sempre compartilha com todos que estão acompanhando o grupo de estudo um roteiro, né, que são as questões que irão nortear a leitura do livro. Nesse momento, vamos trabalhar das páginas 294 até a página, da página 294 até a página 322. Isso, o livro em PDF, né, que eu compartilhei com todos que estão no grupo de estudo. Então, para esse roteiro de hoje, nós preparamos 11 questões, tá? Então, a primeira questão, explique a natureza dupla dos elementos. A segunda questão, existe um ser, ou seja, uma mente, né, um princípio inteligente, responsável por cada elemento? Terceira questão, quem são os elementais? Quais são as suas funções e como são seus temperamentos, né? Então, já nessa terceira questão, nós já estamos falando desse ser, ou dos seres, né? Ou desses princípios inteligentes responsáveis por cada um dos elementos, que são os elementais. Vamos ver hoje que esses elementais, eles podem ser compreendidos de duas formas, né? Ou seja, podem ser divididos em dois grandes grupos, os elementais naturais e os elementais artificiais. No grupo dos elementais artificiais, nós encontramos duas divisões, que vamos ver hoje. E no grupo dos elementais naturais, nós encontramos quatro divisões. Quarta questão, qual relação existe entre os elementais, os quatro signos fixos e a teoria dos tipos de temperamentos? Como nós estamos sempre fazendo um link, né, e correlacionando todos esses ensinamentos à teoria junguiana, nós já podemos já começar a imaginar que existe também uma relação entre esses quatro signos fixos, a teoria do temperamento, dos temperamentos e a teoria dos tipos psicológicos junguianos. Uma pequena analogia, uma pequena relação. Não quer dizer que seja ao pé da letra. Quinta questão. Qual a diferença entre os elementais naturais e os elementais artificiais? Isso aqui já é a continuação de uma questão passada, do encontro passado, onde a gente perguntava sobre qual a relação entre magia negra e magia branca, né? Segundo o esoterismo, segundo o hermetismo. Sexta questão. Segundo Paracelso, o que é vampirismo? Né? E vamos também relacionar esse conceito de vampirismo dentro do esoterismo com o conceito de complexos, de arquétipos e da própria psicopatologia junguiana. Sétima questão. Qual o significado místico da iniciação? Né? O que é uma iniciação? O que ela trata? O que ela propõe? O que ela apresenta? E qual é a relação da iniciação com o processo de individuação? Existe uma relação ou não existe uma relação? Isso veremos nesse encontro de hoje. Oitava questão. Segundo Paracelso, o que causa a doença e como ocorre o processo de cura? Né? E aí vamos correlacionar a teoria de Paracelso
com a teoria junguiana da psicopatologia e também da própria psicoterapia. Nona questão. De acordo com os filósofos herméticos, quais as 7 causas das doenças, né? Décima questão. De acordo com esses filósofos, como se pode, corrigir aqui, prevenir e combater as doenças? É a 11ª questão. O que é a Cabala e como ela surgiu? Aí já vamos introduzir um pouquinho a Cabala, preparando para o nosso 9º encontro, mês que vem, onde vamos trabalhar exaustivamente a teoria da Cabala. Ok? Então, lembrando que esse nosso grupo de estudo é um grupo de estudo sobre hermetismo. E é sempre bom ressaltar os 7 princípios herméticos, né? Nós já estamos aqui estudando já desde o início do livro. Vimos no início dessa obra o princípio de mentalismo e o princípio da correspondência. Vimos também um pouco do princípio da vibração. E estamos, já desde o encontro passado, trabalhando o princípio de vibração, o princípio da polaridade, e hoje vamos entrar também com o princípio de gênero, ok? Então, de acordo com o hermetismo, o princípio do mentalismo, de forma bem resumida, ele diz que tudo é mente, e o universo é mental, e tudo que existe, né, tudo que existe, tudo que se manifesta dentro desta grande mente, né? E foi criado por esta grande mente. E essa grande mente criou tudo que existe através de um ato imaginativo, através da imaginação. Por quê? Porque essa mente criou tudo dentro dela, não criou nada fora dela. Então, para que a gente possa, por analogia, né, o homem, para que o homem possa criar alguma coisa dentro dele, ele só pode criar essa coisa através de um ato imaginativo, através do ato da imaginação. Isso é muito importante para nós junguianos, por quê? Porque a gente vai entender a importância da imaginação para o processo de cura, para a psicoterapia, para o processo de individuação. Assim como os próprios alquimistas também sabiam disso, da importância da imaginação para o processo de transmutação dos elementos e dos objetos. E para que eles pudessem, assim, produzir a panaceia, produzir o elixir da vida longa e produzir o ouro, né, através de um processo de imaginação. Tanto é que eles, os alquimistas, dividiam a imaginação, o ato imaginativo, em 2 grupos: a falsa imaginação e a imaginação verdadeira. Então, somente essa imaginação verdadeira é que seria capaz de produzir o ouro, produzir o elixir, produzir a panaceia. Ok? Da mesma forma, isso dentro da psicologia analítica, somente a imaginação ativa, que difere da fantasia, é capaz de ajudar o homem no processo de individuação, no seu processo de desenvolvimento psicológico e também espiritual. De acordo com o princípio de vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? E vimos já nos encontros passados que até uma pedra vibra, né? Se move por ela mesma. Ou seja, dentro de um ponto de vista hermético, dentro de um ponto de vista esotérico, uma pedra tem vida, ela está viva, né? Porque ela se move, porque ela vibra. E vimos que, de acordo com a vibração de cada elemento, de cada ser, ele vai ocupar um patamar evolutivo dentro desse grande universo mental, né? Patamares inferiores, mais baixos, vibrações mais densas, mais pesadas, mais lentas. Patamares superiores, vibrações mais sutis, mais elevadas, né? Mais rápidas, frequência, né? Vibracional mais rápida. E de acordo com o princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto, ok? Então isso quer dizer o quê? Que existe o superior, existe o inferior, existe o dentro, existe o fora, existe, né, a luz, existem as trevas, né? Existe a consciência, existe o inconsciente, existe a dimensão ou o nível pessoal subjetivo da psique, e existe também o nível objetivo impessoal da psique e assim por diante, tá? Como decorrência desse princípio da polaridade, nós temos o princípio de gênero, já que tudo é duplo, né?
Então, tudo tem a polaridade masculina e feminina, sendo que o masculino tem a ver com o movimento expansivo, o movimento ativo, o movimento de introdução, penetração, né? E o gênero tem a ver com aquilo que se contrai, aquilo que acolhe, aquilo que recebe, aquilo que contém, aquilo que restringe, ok? E aí vamos ver futuramente os dois últimos princípios, né? O de ritmo, que diz que tudo tem um fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce, ritmo é compensação, né? E aí a gente vê isso claramente dentro da teoria junguiana, de acordo com a hipótese básica da teoria junguiana de que a psique ela funciona como um sistema energético que é capaz de promover a autorregulação, né? Através de movimentos compensatórios, tá? E o princípio de causa e efeito, que diz que toda causa tem seu efeito, nada escapa a essa lei, terceira lei de Newton, né, da física. Pois bem, então fazendo aqui um pequeno resumo do que nós vimos no encontro passado, né, nós falamos um pouquinho sobre a polaridade, né, e ao refletirmos sobre a polaridade, nós percebemos que no universo, assim como em cada ser, em cada indivíduo, principalmente no homem, há dois movimentos ou dois planos, né? Há o plano superior e o plano inferior. Há o movimento de subida para os planos superiores e há o movimento de descida para os planos inferiores, né? E vimos, né, símbolos interessantes que falam sobre esses dois movimentos de subida e de descida, né? Dentre esses símbolos que nós vimos, que nós estudamos, eu destaco hoje aqui a estrela de Davi, e também a cruz, né? Um símbolo do cristianismo, um símbolo esotérico e também um símbolo do judaísmo, né? A estrela de Davi. Então, observe a estrela de Davi e vocês vão perceber que ela é formada por dois triângulos, um que aparentemente aponta para cima, para a subida, e o outro que aparentemente aponta para a descida, né? Para baixo, tá? Se nós imaginarmos aqui, né? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Se nós, através da imaginação, conseguíssemos fechar esses dois triângulos, nós vamos ter aí, então, dois triângulos fechados formando o quê? Um segmento de reta, né? E se nós conseguirmos colocar um desses segmentos no plano horizontal, nós vamos ter a formação da cruz, né? E a cruz, dentro do hermetismo, dentro do movimento gnóstico, dentro dos primeiros cristãos, do primeiro cristianismo, cristianismo primitivo, ela também era vista como um sinal, na verdade, um símbolo, que apontava para a necessidade do homem, do ser em evolução, viver bem dentro do conflito entre esses dois opostos. Um lado desse conflito aponta para a evolução no plano horizontal e o outro lado desse conflito aponta para a evolução no plano vertical, né? Daí a cruz, né? Segmento de reta na horizontal e segmento de reta na vertical, tá? E voltando aqui um pouquinho para a polaridade, né? E aí eu passei para vocês no encontro passado uma chave interpretativa bem interessante para que a gente pudesse entender esses 7 princípios herméticos, né? Nós vimos que a polaridade é exatamente o quarto princípio. E é o quarto princípio por quê? Porque ele está no meio entre os 3 princípios superiores, que apontam para a evolução nos planos superiores, e os 3 princípios inferiores, que apontam para a evolução no plano inferior ou plano, né, horizontal. Plano superior, vamos entender, ou podemos entender como o plano do espírito, e o plano horizontal, o plano inferior, podemos entender como o plano da matéria. Então, o ser humano, o ser, ele evolui exatamente dentro do conflito entre esses dois planos. Se ele estiver só ligado a um desses planos, ele não está evoluindo, pelo contrário, ele está caminhando para um processo dissociativo, de desequilíbrio, de adoecimento, tá? Levando isso para a psicologia analítica, né, nós entendemos os dois conceitos muito importantes
Jung traz na sua teoria, que é o conceito de ego e o conceito de self. Tá? Então, o ego, de início, ele é voltado para a sua sobrevivência e para a sua existência no mundo. Claro que no mundo sociocultural, que corresponderia ao mundo material, né? Mas esse ego que vai viver somente nesse plano material, sociocultural, né? Apenas formando as suas personas, se identificando com a autoimagem, se identificando com esses papéis sociais, com o tempo esse ego vai entrando em um processo de, que Jung chama de unilateralidade, né? E essa unilateralidade vai contribuir para o surgimento de psicopatologias, ok? Então, é fundamental que a partir de um certo momento o indivíduo ele se abra para estabelecer e criar aquilo que Jung chama de construção do eixo ego-self. É importante que ele possa se abrir para ver outras possibilidades, outros potenciais, que ao longo da vida, até então, ele não teve chance de olhar, de assimilar e de realizar esses potenciais. Mas a partir do momento em que a sombra, né, formada por tudo aquilo que foi negligenciado, que foi reprimido, que foi esquecido, que não foi realizado, a partir do momento que essa sombra começa a agir de forma mais intensa, essa sombra vai gerar sintomas, vai gerar psicopatologia e, como a teoria junguiana nos fala, é através dela, através desses sintomas, através do sofrimento, através do conflito, através da psicopatologia, que nós podemos caminhar para a construção do eixo ego-self. Quando a gente consegue fazer isso, a gente avança no processo de individuação, tá? Então, nós temos dentro da teoria junguiana a ideia, principalmente dentro da escola clássica da psicologia junguiana, que eu cito dois autores fundamentais, Jung, o próprio Jung, e Alan Franz. Dentro dessa escola clássica existe a ideia de que só há o processo de individuação a partir do momento em que esse indivíduo consegue construir o eixo ego-self. E para a construção desse eixo ego-self é necessário o confronto com a sombra. Tá? Então, a partir desse momento, o indivíduo que está nesse processo de individuação é como se ele saísse do modo de existência, do modo de sobrevivência, e passasse, então, a se conectar também com o modo de evolução, de desenvolvimento, de autorrealização e de autoconhecimento, que vai desencadear no processo de individuação. Ok? Então, de acordo com o princípio de vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Como nós já vimos. De acordo com o princípio de polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, semelhante e dissemelhante são a mesma coisa, ou seja, os dois lados fazem parte da mesma moeda. Daí aquele ensinamento esotérico que nós discutimos nos encontros passados, né, que diz que para que possa haver a iluminação, é necessário que primeiramente surja a ilusão. Então não existe iluminação sem ilusão. Então nós evoluímos dentro de um processo dialético. Nós nos iluminamos, essa ilusão, a partir de um certo momento, acaba nos aprisionando. A partir de um certo momento, nós reconhecemos que essa ilusão que nos aprisiona, que essa, estou dizendo, voltando aqui, né? Então, nós começamos nos iluminando, ampliando nossa consciência. A partir de um certo momento, essa iluminação passa a nos aprisionar. A partir de um certo momento, essa iluminação que nos aprisiona é vista, a partir de então, como uma ilusão. É necessário a libertação desta ilusão. Quando a gente se liberta dessa ilusão, a gente avança para uma nova iluminação. E, posteriormente, vai ser uma nova ilusão, né? E, posteriormente, quando a gente se libertar dessa nova ilusão, a gente vai caminhar para uma nova iluminação. Então, ilusão e iluminação fazem parte do processo evolutivo. Não existe evolução sem você passar por uma ilusão, que você reconhece que é uma ilusão, e depois você avança para uma nova iluminação, e assim por diante. Isso aí foi o que nós vimos quando discutimos sobre
o véu de Ísis, né? As camadas, né? E escondem a verdade, né? E vimos também, quando nós discutimos já no primeiro encontro desse grupo de estudo, que há dois caminhos dentro de todo e qualquer labirinto. Os dois caminhos é o caminho certo e o caminho errado, né? O caminho errado, posteriormente, ele vai ser reconhecido como um caminho que fez parte do caminho certo, mas só posteriormente. Depois que você reconhece que é o caminho errado, e você sai desse caminho errado e vai para o caminho certo, né? E você reconhece, então, que todo o percurso que você fez foi necessário. Então, no final das contas, só existe um caminho, né? É o caminho certo. Porém, dentro da dualidade, de acordo com o princípio da polaridade, há dois caminhos, o errado e o certo, ok? E hoje vamos discutir, né, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, todas as dimensões, né, desse mundo mental, desse grande universo. E aí nós podemos entender esses dois polos como yin e yang, como feminino ou masculino, como luz e trevas, e assim por diante, né? Como rei e rainha, né? Como os alquimistas entendiam, como sol e lua, como também os alquimistas entendiam, mas mostrando que há sempre dois princípios, e é através da relação entre esses dois princípios, do masculino com o feminino, que tudo é criado, tudo existe, tudo se manifesta, ok? Tem essa tensão, tem esse conflito entre esses dois princípios, não há evolução, não há criação de nada, não há manifestação de nada, tá? E aí, no encontro passado, nós discutimos mais uma vez o tarô, e nós olhamos, né, para o arcano 2, a papisa, né, e nós vimos que esse arcano 2, tá, ele traz aí duas colunas, uma coluna preta, Boaz, e a coluna branca, Yaquim, né, mostrando os dois polos, né, polo masculino e o polo feminino, mostrando o princípio da expansão e o princípio da retenção, né, da contração. Isso vai depois desencadear no princípio de ritmo hermético, né, que vamos ter lá na frente, mas já antecipando um pouquinho, tudo que se expande um dia vai se contrair, e tudo se contrai demais um dia vai se expandir, né, porque de acordo com o princípio de ritmo, há o fluxo e o refluxo em tudo, tá? E nós vimos também nos encontros passados que esse arcano da papisa, ele faz uma alusão à árvore da vida, que é tão comentada, tão estudada pela Cabala. E hoje, como nós vamos introduzir a Cabala, nós vamos olhar mais uma vez para a árvore da vida, para que a gente possa começar a entender melhor, né, ah, esse conceito da árvore da vida, e também inferir um pouquinho sobre aquilo que está para além desse conceito da árvore da vida, ok? Então, olhando aqui para a árvore da vida, nós temos aí três colunas, né? Uma à nossa esquerda, outra à nossa direita, e a terceira coluna no centro, tá? Fazendo aqui a comparação, fazendo aqui a analogia com a papisa, nós temos a coluna da esquerda, Boaz, a coluna da direita, Yaquim, né? Então, nós temos aí a coluna da misericórdia e a coluna do rigor, dentro da Cabala. A coluna do acolhimento, né? O acolhimento para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Para a evolução. E nós temos uma outra coluna, que é o do rigor, que vai trazer conhecimento, sabedoria, mas também vai trazer a lei, né? De certa forma, simbolicamente, nós temos o pai e nós temos a mãe. A lei, o pai, o rigor, o pai, né? O acolhimento, a nutrição, tá? Nós temos aí
a mãe, tá? Se a gente olhar, por exemplo, para a obra do Eric Neumann, tá? São vários livros interessantes, dentre eles eu quero citar aqui A Criança, né, que eu acho bem interessante. A gente vai observar o seguinte, olha só como é interessante isso, né? A gente pensar no arquétipo da grande mãe, ok? Então, a grande mãe, ela vai de início, né, até a chegada do pai, né? Antes da chegada do pai, a grande mãe vai ser tudo, né? Todo o mundo, todo o universo, né, para aquele ser que nasceu ali e no primeiro ano de vida, de existência, está no grande útero da grande mãe, né? No útero psíquico da grande mãe. Vai chegar um momento em que a lei entra, né? O pai entra, ou o outro entra, né? Trazendo a cultura, trazendo a lei, trazendo a proibição, trazendo o limite, né? Trazendo, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido, né? Claro que a criança experiencia isso inicialmente na relação primal com a grande mãe, segundo o próprio Neumann, mas depois isso se diferencia e isso é vivenciado a partir da relação com o outro, naturalmente com o pai, ou com aquela pessoa, aquele ser, ou aquele fator, né, que vai desempenhar essa função de pai. Pois bem, então, o ideal e o saudável é que haja um equilíbrio entre essas duas colunas. Não pode ter nem muito rigor, nem pode ter nem muita proteção, mas um equilíbrio dinâmico entre essas duas possibilidades, entre esses dois opostos, ok? Se houver rigor demais, ou se houver proteção demais, isso vai ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. A criança vai continuar capturada, presa, dentro do arquétipo da grande mãe devoradora. A grande mãe devoradora, ela se manifesta quando tem rigor demais ou quando tem proteção demais. Comentando, Lili? Não sei. Se a Lília pediu a palavra, qualquer coisa pode falar, Lília, tá? Vamos seguindo aqui, tá? Então, é esse caminho do meio que tenta equilibrar os opostos, que tenta conciliar os opostos, que é o caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento. Ok? Isso vamos ver depois, nos próximos encontros de forma mais aprofundada. Hoje, né, eu queria mostrar para vocês que essa árvore da vida, ela pode ser dividida em 4 planos, tá? Então, observe aqui, nós temos o plano do reino, que é o plano aqui inferior, onde existe o 10º fruto da árvore da vida, chamado Malkuth, que pode ser traduzido por reino, né? Ou seja, é o plano da manifestação, é o plano material, é o plano tridimensional, ok? Mas esse reino, ele é, na verdade, o resultado de algo que acontece em planos superiores, em planos mais elevados, tá? E o que está lá em cima, na primeiro fruto da árvore da vida, é Keter, ou coroa, ok? E existe aqui um fruto desconhecido, misterioso, que estaria aqui entre Keter e Tiferet, entre coroa e a beleza, que vamos ver depois lá na frente, nos próximos encontros, tá? Mas por hora, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que entre Keter e Malkuth, nós podemos dividir esse contínuo, né, em 4 níveis, ou 4 planos. O inferior, conhecido como o mundo da manifestação, tá? Acima do mundo da manifestação, nós temos um outro plano, que é o mundo da formação. Acima do mundo da formação, nós temos o outro mundo, que é o mundo da criação. E acima do mundo da criação, nós temos o mundo da emanação, tá? Daqui dá para tirar muita coisa, mas para a gente não se estender muito, vamos deixar para os próximos encontros. Eu quero dizer para vocês, são 2 coisas. Primeiramente, que tudo que se manifesta
se manifesta como consequência e decorrência de uma emanação. Essa emanação, a gente pode entender essa emanação como uma possibilidade, uma potencialidade, como um potencial. Nas palavras junguianas, na teoria junguiana, a gente pode entender isso como uma possibilidade arquetípica, tá? Trazendo isso aqui para a psique, ok? Então, um conteúdo psíquico, um ato de vontade, um pensamento, um sentimento, tá? Uma intuição que ganhou consciência, ou seja, que se manifestou, elas, esse pensamento, esse sentimento, essa sensação, o ato volitivo e essa intuição, eles só puderam se manifestar porque antes da manifestação houve, lá no princípio de tudo, uma possibilidade arquetípica para essa manifestação. Tá? Então, fazendo aqui já uma analogia, uma amplificação da Cabala com a psicologia analítica. Tá? Como é que, Quando a gente olha, portanto... Aldo, pois não, chama aquele termo na psicologia analítica, antes do que ainda não está nem no inconsciente, é o psicoide, psicoide. o inconsciente Essa psicoide. consciente, inconsciente É, psicoide. Seria isso. essa potência aqui? Não, Seria não. similar? Seria não. O inconsciente psicótico estaria exatamente aqui, entre Keté e Tiferé, Ah, tá. tá? E aí nós vamos ver isso depois, nos próximos encontros, tá? Tá. E é o algo misterioso, algo tá completamente escondido, né? E fazendo aqui uma amplificação e uma analogia com o taoísmo, seria o próprio Tao, o Tao que não se pode sondar, né? Mas quando eu falo do Tao, eu estou falando de algo que eu posso imaginar, que eu posso teorizar, que eu posso definir, né? Quando eu estou escrevendo sobre o tal, quando eu estou falando sobre o tal. Aí esse tal, ele vai ser a coroa, vai ser Keté, porque eu já consigo visualizá-lo, eu já consigo representá-lo, entende? Ou seja, o símbolo expresso, manifesto, que eu estou sentindo através de efeitos físicos, luminoso, eu estou sentindo através de fenômenos que despertam minha consciência, sincronicidade, que eu estou produzindo e criando e manifestando através de uma arte, ou através de um sintoma, ou através de um sonho, esse símbolo traz um potencial arquetípico, mas esse potencial arquetípico que eu estou falando, estou nomeando, né, estou compartilhando, está nessa região da coroa, até, tá? O que está para além do símbolo, que é o misterioso, ele estaria aqui nessa região misteriosa, entre Ketet e Feré, que vamos ver nos próximos encontros. Okay? E o próprio símbolo, uma vez que ele está sendo pensado, refletido, né, imaginado, uma vez que está sendo realizado, ele vai descendo, né, passando para o mundo da criação, depois chegando no mundo da formação, e depois chegando no mundo da manifestação. E quando chegar no mundo da manifestação, por exemplo, eu consigo escrever uma teoria, um livro, fazer uma pintura, né, mudar meu padrão de comportamento, eu consigo me transformar, eu consigo eliminar ou aliviar alguns sintomas, né, porque esse símbolo foi descendo lá de cima, né, até chegar no plano mais concreto, mais visível, mais palpável, que é o mundo do reino, né? Que é o mundo da manifestação, ok? Mas o inconsciente psicóide, fazendo aqui essa analogia que você trouxe muito bem, seria esse outro plano aqui escondido, que está exatamente aqui onde passa essa linha pontilhada aqui, que fica entre Binah, Geburah, Rockman e Reset, ou entre Keté e Tiferé. Exatamente aqui, assim. E vamos ver isso depois, nos próximos encontros, ok? Então, a Cabala fala dessas 4 dimensões, 4 níveis: o mundo da manifestação, o mundo da formação, o mundo da criação, o mundo da emanação. Tá? E os alquimistas, os astrólogos medievais, foram estudando isso, foram conhecendo a Cabala, foram trazendo essa informação
para o seu contexto sociohistórico, e foram entendendo que o mundo da manifestação corresponde ao elemento terra. Tá? O mundo da formação corresponde ao elemento água. O mundo da criação corresponde ao elemento fogo. E o mundo da emanação corresponde ao elemento ar. Tá? E isso aí remonta a tempos mais atrás, antes, né? Muito antes da alquimia medieval, né? Remete, naturalmente, aos herméticos, hermetismo, e aos primeiros filósofos que foram falando sobre os elementos, né? Quando os primeiros filósofos estavam tentando estudar a matéria, né? E compreender o que é que forma a matéria, do que é a matéria formada, qual seria a menor partícula para formar a matéria, no início houve um debate entre várias escolas filosóficas, né? E algumas escolas diziam, não, o que forma a matéria é a terra, outros, não, o que forma a matéria é a água, não, o que forma a matéria é o fogo, não, o que forma a matéria é o ar. Aí, depois de algum tempo, nesse debate, surge Pitágoras, né? Nosso velho amigo Pitágoras, e em sua escola pitagórica ele vai colocar a teoria dos 5 elementos, né? Esses 4 elementos se manifestam: terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos se manifestam no mundo material. Tudo que existe no mundo material traz em si um pouco desses 4 elementos, porém, tudo que existe no mundo material vai ter uma afinidade maior e uma quantidade maior de um desses 4 elementos, então vai ter uma ligação maior com o fogo, ou com o ar, ou com a água, ou com a terra. Porém, existe algo a esses 4 elementos, seria o éter. Então, o éter origina os 4 elementos. Na verdade, o que Pitágoras faz? O Pitágoras faz um resgate da própria Cabala, né? Quando a Cabala fala desse algo misterioso que está por trás desses 10 frutos da árvore da vida, né? Isso equivale ao que a escola pitagórica compreende como éter. O éter está por detrás dos 4 elementos. Então, por detrás de tudo aquilo que existe, por detrás de tudo aquilo que se manifesta, que foi formado, que foi criado e que foi emanado, existe o etérico, o plano etérico. Existe o éter. E o próprio éter traz em si um princípio inteligente. E esse princípio inteligente vai se manifestar nos 4 elementos, criando, realizando e possibilitando o desenvolvimento desses 4 elementos. Portanto, esses 4 elementos, segundo a escola pitagórica, seguem um princípio inteligente, é regido por um princípio inteligente. Ok? Aí nós chegamos aqui à teoria dos 4 elementos e a teoria dos 5 elementos, se a gente incluir o éter como fonte desses 4 elementos, como origem desses 4 elementos, tá? Então nós temos o fogo, a água, o ar e a terra. E de acordo com o hermetismo, esses 4 elementos podem ser divididos em 2 grupos, de acordo com o princípio de gênero. 2 elementos ligados ao princípio feminino e 2 elementos ligados ao princípio masculino. Tá? Então, os elementos criados, ligados ao princípio feminino, são aqueles elementos que têm a natureza de serem passíveis de serem moldados, de serem manipulados. Tá? Como, por exemplo, a terra e a água. E os elementos que têm uma ligação com o princípio masculino são aqueles elementos que têm uma natureza ativa, que moldam o fogo e o ar. Tá? Ou seja, o sopro da vida, o ar que dá vida, esse ar é ativo, portanto, esse ar é masculino. A terra que foi moldada para construir, né, o corpo humano, você vai encontrar isso na mitologia Yorubá,
vai encontrar isso na própria Bíblia, né? Essa terra é um princípio feminino, ok? Claro que, de acordo com o princípio do mentalismo, tudo que existe é uma parte do todo. E tudo que existe corresponde ao todo. Então, se você pegar somente a Terra, tá, e olhar para a Terra, você vai encontrar na Terra um aspecto masculino e um aspecto feminino. E assim por diante, ok? Mas, de modo geral, olhando para os 4 elementos, os hermetistas, né, os filósofos herméticos, eles dividiram em 2 grupos. O grupo masculino, ativo, criativo, e o grupo feminino, passivo, que é moldado. Ok? Bem, a partir dessa noção dos 4 elementos, e também agora dos 5 elementos, né, que tem um éter por detrás desses 4 elementos, né, surgiram várias escolas, vários pensadores que foram influenciando essas escolas. E eu queria destacar aqui apenas 3, tá? Para a gente não se estender muito. Hipócrates, cerca de 400 anos antes de Cristo, em que ele, olhando para esses elementos, né, pensando, refletindo sobre esses elementos, ele começou a identificar algumas propriedades, algumas características desses 4 elementos, tá? E foi atribuindo alguns conceitos, algumas definições e algumas qualidades a esses 4 elementos. Atribuiu o conceito de fleuma à terra, e aí, de acordo com cada escola, isso vai ter uma compreensão diferente, tá? Então, não vamos pegar isso ao pé da letra, tá? É só para a gente ilustrar e ter uma noção de que sempre, desde tempos antigos, né, os filósofos tentavam compreender tudo que existe e classificar tudo que existe, inclusive o ser humano, tá? De acordo com as qualidades da manifestação de tudo que existe, tá? Então, Hipócrates olhou para esses 4 elementos e foi encontrando algumas características. Característica de fleuma, atribuiu isso à terra. Característica do sanguíneo, de sangue, né? Atribuiu isso ao fogo. Né? Quando ele observou a presença daquilo que ele chamava de bile negra, né? Ou um humor, né? Ele atribuiu isso à água. E quando ele observou, né, aquilo que ele chamou de bile amarela, ele atribuiu isso ao ar. Tá? A partir de Hipócrates, houve uma evolução. Apareceu um outro pensador muito importante, foi Galeno, 190 depois de Cristo, e aí ele trouxe, né, aquela definição dos temperamentos, né, dos 4 tipos de temperamentos. Então, ele falou sobre o temperamento melancólico, temperamento sanguíneo, temperamento traumático, temperamento colérico, e foi atribuindo características, né, a esses seres, e principalmente aos seres humanos, de acordo com essa divisão de temperamento. Tá? Mas vamos chegar ao que nos interessa nesse grupo de estudo, que é o pensador Paracelso, né? 1550, né, por aí, ele também tentando compreender as características humanas e as características de tudo que existe, não somente do homem, tá? E em cima, influenciado pelo pensamento de Galeno, influenciado pelo pensamento de Hipócrates, ele vai observar esses 4 elementos e vai também definir, né, os temperamentos humanos de acordo com a manifestação desses 4 elementos. Aí ele vai atribuir, né, uma característica de dirigente, aquele ser que tem uma conexão maior com o elemento terra, a característica de imutável, aquele ser que tem uma afinidade maior com o elemento fogo, a característica de curioso, aquele que tem uma afinidade maior com o elemento água, e inspirado, aquele que tem uma afinidade maior com o elemento ar. Ok? Vamos agora aprofundar um pouquinho isso. Então, aqui uma figura aqui que ilustra Paracelso, né? Philippus Aureolus Theopastus Bombastus von Rohingen,
tá? Foi um médico suíço, alquimista, teólogo leigo, né? Teólogo leigo e filósofo da Renascença alemã, tá? Um personagem, um autor muito importante para Carl Gustav Jung e muito influente na teoria junguiana, tá? Recomendo a leitura dos livros de alquimia do Jung, para vocês perceberem a influência, né, que Paracelso vai ter no pensamento junguiano, ok? Aos pouquinhos vamos desenvolvendo isso, nesse encontro e nos próximos encontros também. Um livro que eu recomendo, do Paracelso, né, um livro editado, né, a edição mais recente, né, não muito recente, né, mais recente, é da editora Planeta, Paracelso, A Chave da Alquimia, onde aqui tem uma coletânea de escritos de Paracelso, que fala sobre alquimia, fala sobre suas teorias de cura, sobre o seu trabalho como médico, fala sobre o seu trabalho também como alquimista, e traz também algo sobre os elementares, sobre os elementos, sobre os seres que regem os elementos, tá? Seguramente a gente pode até formar um grupo de estudo para poder ver essa obra aqui, que eu acho ela muito boa e muito importante, tá? Um outro livro que eu recomendo, que tem a ver com o nosso estudo de hoje, é do próprio Manly Hall, autor dessa obra que a gente vem estudando, né? Autor dos Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, é Paracelso, os Quatro Elementos e seus Espíritos, tá? Então, Emmanuel Hall faz um compilado da obra de Paracelso, em que ele fala dos quatro elementos, em que ele traz a teoria dos elementares, né, os seres responsáveis por esses elementos, e a importância dos elementares e dos elementos para a promoção da saúde física, saúde mental, né, emocional dos seres. Ok? Esse pensamento de Paracelso tem a ver com o pensamento, né, hermético, com o pensamento de Pitágoras. Por quê? Tem a ver com essa ideia aqui, ó. Essa ideia de que os quatro elementos, eles são oriundos do espírito ou do plano etérico, tá? Então, se a gente fizer um exercício, né, se a gente voltar um pouco no tempo, né, voltar lá para o século XIV, século XV, século XVI, mas não muito avançado, século XVI, século XV, século XIV e antes disso. Nós vamos tentar pensar agora como os alquimistas medievais da Europa pensavam, né? Então, eles olhavam para a substância, para a matéria, e entendiam que existe algo para além da matéria. E esse algo que existe para além da matéria é o responsável pela existência da própria matéria. Esse algo, ele pensou a própria matéria. Ele possibilitou uma forma para essa matéria. E ele possibilitou a existência da matéria. Ok? Exatamente como nós podemos compreender aqui a partir da árvore da vida, da Cabala, tá? Então, a matéria que está aqui no reino, que se manifestou aqui no reino, tá? Para poder ela se manifestar, antes ela ganhou uma forma, mas uma forma ainda no plano da imagem, né? Antes, tá? Ela foi pensada, tá? E antes de ser pensada, houve algo ou alguém que possibilitou a sua existência, possibilitou o seu pensamento, possibilitou a, uma noção de forma, uma formatação para isso, e possibilitou a manifestação dessa forma, tá? Fazendo aqui uma analogia com a teoria junguiana, isso é bem interessante, né?
Se a gente pegar o livro do Jung, Psicogênese das Doenças Mentais, um dos primeiros livros do Jung, ele escreve num momento assim que ele está muito focado no trabalho com o teste de associação de palavras, em que ele está desenvolvendo, criando e desenvolvendo a teoria dos complexos, né? Ele vai apresentar uma definição bem interessante de conteúdo psíquico nesse livro. Ele vai dizer que conteúdo psíquico seria mais ou menos como a menor partícula da psique. Mas ele vai dizer ainda que essa menor partícula da psique, ela é composta por 3 fatores. Quais são os 3 fatores de um conteúdo psíquico? A experiência em si, né? O afeto ligado àquela experiência e a ideia. Okay? A interação desses 3 fatores formam o conteúdo psíquico. E esse conteúdo formado se manifesta como imagem. Né? Então, quando a gente pensa, né, o próprio pensamento em si é uma imagem. Né? Quando eu tenho sensações corporais, a própria sensação em si, que eu tenho consciência, é uma imagem. Quando eu tenho uma intuição, a própria intuição que se manifesta e eu tenho consciência, ela se manifesta como uma imagem. O sentimento, né, se manifesta como imagem. É só a gente lembrar dos nossos pacientes, né, que estão descrevendo uma situação, né, uma raiva, por exemplo, né, e ele descreve essa raiva dizendo, olha, naquele momento eu senti que eu fiquei vermelho, como se estivesse tomado por um fogo intenso. É uma imagem para descrever, né, o sentimento de raiva. Né? Quando vem uma ideia e você vai falar sobre aquela ideia ela é compartilhada como imagem, né? E assim por diante. Tá? Ou seja, nós percebemos na teoria junguiana também a estrutura dos 4. Tá? O conteúdo, que é uma imagem, tá? A experiência em si, a ideia e o afeto. Tá? E por detrás desses 4, existe o quê? O potencial arquetípico, que possibilitou a existência daquele conteúdo psíquico. Tá? Então, nós temos aí também, né, esse padrão arquetípico do 1, 2, 3, que forma um novo 1, e o novo 1 é o quinto. Tá? Nós temos a ideia dos 5 planos, né, 5 manifestações, para poder você ter uma manifestação concreta, palpável, ainda que seja, né, quando eu falo concreto agora no caso da teoria indiana, estou falando de algo tridimensional, mas algo concreto, palpável, ainda que seja um pensamento, uma emoção, um sentimento que eu estou compartilhando com vocês, né? Lilian. Aí, fazendo analogia aqui com esse esquema, né, daqui da Cabala, seria aqui, na emanação, seria a ideia, A no mundo possibilidade. da criação, A possibilidade. Seria a a possibilidade. possibilidade, no É. mundo da criação, o A ideia, arquétipo, a ideia arquetípica, a ideia a arquetípica. ideia arquetípica, Uhum. no mundo da formação, O a afeto, experiência, o o afeto, arquétipo, e afeto, aqui a o afeto, experiência em si. O manifestação. afeto, aqui na manifestação, vou começar de baixo. A Isso, manifestação em si isso, é seria o aqui na conteúdo. É o manifestação. conteúdo. Conteúdo aqui, né? Então, o meu conteúdo é a minha crise que eu estou levando para o meu terapeuta, a minha crise com o meu chefe, né? É a manifestação. A Ó, eu estou manifestação aqui em em si. terapia porque eu estou em conflito com o meu chefe. Isso aqui é o material que eu quero trabalhar. Com esse material aqui,
Tá. está no mundo da manifestação, é o que eu tenho consciência. É isso aqui que me incomoda. Tá, mas aí, na teoria junguiana, seria a imagem. É, A seria a imagem, imagem. só que essa imagem é a manifestação, né? Sim, é imagem e manifestação, Isso. né? E, aham, E no mundo da formação, pronto. seria o Aí afeto. seria o afeto. O afeto. Como essa O imagem me afeta. afeto, como essa É, imagem me afeta. me afeta, né? No mundo da De- criação, O mundo da seria criação seria a, a ideia, a ideia, a ideia, né? Os pensamentos relacionados a, a essa manifestação. Então, eu levo o conflito que eu tenho com o meu chefe para o consultório, do meu terapeuta, do meu analista, ok? Então, isso aí, esse conflito está no a mundo da ideia, manifestação, ok? Então, eu vou falando certo, sobre esse conflito, vou falando sobre ele, né? Vou dizendo, hoje eu fiz isso, ele agiu assim, ontem foi assado, não aguento mais ele. Aí, quando eu começo a dizer, não aguento mais ele, né? Não suporto mais aquilo, aí eu começo a trazer o afeto, eu estou indo aqui para o mundo da formação, certo. ok? Aí, quando o meu analista me ajuda a olhar melhor para isso, né? Eu vou começo a perceber que por trás desse afeto, por trás desse conflito que eu tenho com o meu chefe, tem um conflito com o meu irmão mais velho, né? Aí, o meu analista diz, olha, fulano, então, olha, Valdo, então, na verdade, esse problema com seu chefe é o mesmo problema que você teve desde quando você nasceu, desde quando você começou a conviver com seu irmão mais velho, né? Vamos olhar para isso, né? Vamos pensar sobre como que é difícil lidar com figuras de autoridade, né? Aí eu estou saindo, né, daquela coisa que eu levei, problema com o meu chefe, o afeto que eu tenho com o meu chefe, e estou ampliando isso para discutir uma ideia mais geral, mais ampla sobre conflitos de poder. De onde esse afeto e essa manifestação surgiu, que foi no mundo da criação, Exatamente, exatamente. né? É o mundo das ideias. Que é o mundo das ideias. Aí Das ideias. depois, e antes disso, eu já vim com uma potência. Exatamente, exatamente. Aí eu vou perceber que essa potência de ser autoritário também está em mim. Só que eu não estava reconhecendo em mim, eu estava projetando no meu irmão mais velho, estava projetando no meu chefe, né? E isso era sombrio para mim. Aí quando eu começo a olhar para essa potência, eu começo a ampliar minha consciência, eu começo a sair de uma ilusão. Qual era a ilusão? Eu sofro por causa do meu chefe. Essa era a ilusão, né? Aí eu começo a perceber uma nova iluminação. Qual é a iluminação? Eu sofro porque eu não sei lidar com a potência de ter autoridade, com a possibilidade de ter autoridade. Eu sofro por isso. Aí eu vou para essa nova iluminação, né? Aí eu aprendo então a lidar com a minha potência de ser líder, de ser autoritário, de ter poder, de ter força. Aí eu avancei. E assim vai, né? Sempre, né? Nesse processo evolutivo. Ilusão versus iluminação sempre, né? Mas olha como que é interessante, né? Isso está na terapia junguiana, tá? Você pega o material concreto, que não é concreto tridimensional, mas é concreto porque está sendo compartilhado, né? É um problema pessoal que o seu paciente tem. Você pega esse material concreto nesse sentido e você vai ampliando esse material, olhando para os afetos, emoções, sentimentos, depois olhando para as ideias relacionadas a esse material e depois olhando para a potencialidade, para os potenciais inerentes a esse material, que o indivíduo precisa integrar, tirar da sombra e trazer para a sua vida, consciente, né? Ok? Em outras palavras, né, é como se estivesse fazendo um trabalho de circunambulação, a circunambulátil, né? Circular, né? Você pega o material concreto e você vai para a experiência em si, depois para as emoções, afetos, depois para as ideias,
depois para as potencialidades, né? Vai circulando todo aquele material. E à medida que isso está acontecendo, o indivíduo tem a chance de ampliar sua consciência, integrar sua sombra e criar o eixo ego-self. Essa é a teoria junguiana da prática da psicoterapia, né? Nós temos que passar pelos 4 elementos, como diziam os alquimistas, né? Por isso que Jung vai estudar alquimia e vai entender esse processo da circunambulátil, tá? Então, nós temos que ir da terra para a água, da água para o fogo, do fogo para o ar. Ok? Avançando aqui um pouco mais. Pulei demais. Tá? Aqui. Pronto. Então, chegamos a essa ideia, né, bem antiga, lá em Pitágoras, né, e depois vai ficar muito presente na alquimia medieval, a ideia de que por detrás dos 4 elementos tem um princípio inteligente. Tá? Então, isso dentro da teoria junguiana quer dizer o quê? Por detrás de cada conteúdo psíquico, seja ele qual for, existe um potencial arquetípico, uma potência arquetípica, uma possibilidade arquetípica. Por isso que Jung vai definir o complexo como um conglomerado de conteúdos psíquicos em torno de um núcleo central de natureza arquetípica. Esse núcleo central é sempre, é sempre uma base arquetípica. Ele traz sempre um instinto. Tá? Aí, isso também está presente na teoria junguiana, dentro da teoria dos arquétipos. Pegando lá o livro do Jung, Natureza da Psique, em que ele vai falar sobre os arquétipos, ele vai dizer que o arquétipo ele tem uma dimensão espiritual e uma dimensão material. A dimensão espiritual, segundo Jung, dos arquétipos, corresponde ao plano das ideias, as imagens, né? As ideias e imagens ligadas àquele símbolo arquetípico. E a dimensão material do arquétipo corresponde ao plano instintivo, dos instintos daquele arquétipo, ao padrão de comportamento, né? A reação instintiva baseada no tudo ou nada. Uma vez que um arquétipo é desencadeado, ele vai até o final, né? Porque é um instinto. Uma vez que um instinto, né, ele aparece, ele vai até o final. É tudo ou nada. Ou existe ou não existe. Se existe um instinto, se ele se manifesta, ele vai até o final. Tá? Então, olhando para essa imagem aqui, onde você tem os 5, né, o éter e mais os 4 elementos, o espírito e os 4 elementos, nós podemos, por analogia, entender o conceito de Jung, de arquétipo. O espírito seria a dimensão espiritual do arquétipo, ou seja, a ideia, tá? E os elementos aqui seria a dimensão instintiva do arquétipo, como ele se manifesta, de forma instintiva, de forma material. Tá? Se eu olho para um sintoma, eu posso ver apenas um sintoma. Mas se eu sou um terapeuta e um analista junguiano, eu olho para o sintoma, eu vejo o sintoma, seria o plano material, né? E entendo que por trás daquele sintoma existe um self se manifestando. Existe uma sombra se manifestando. Existe um arquétipo se manifestando. E eu vou utilizar aquele sintoma para entender o que é que o self está querendo dizer com aquilo. Ok? Né? Então, eu não olho somente para o sintoma e entendo o sintoma pelo sintoma. Eu não olho apenas para o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, e vejo o toque. Eu vejo, sim, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ok, está ali, mas eu entendo que por trás daquele sintoma de toque, existe um complexo ou uma imagem arquetípica ligada ao self e quer se manifestar, e quer trazer algo novo para a consciência, para que essa consciência se amplie. Tá? Essa visão está em Pitágoras, está em Paracelso, está em Jung. Claro que cada um vai dizer com suas próprias palavras, de forma diferente, de acordo com o contexto, né, sociocultural da época que estão vivendo. Mas essa é a ideia. Por trás de tudo que se manifesta existe um princípio inteligente anterior. Tá? Na escola junguiana, por trás de todo sintoma, existe uma ideia arquetípica que quer se manifestar através dos complexos, através das imagens arquetípicas e dos complexos. Ok? Voltando um pouquinho aqui ainda, né?
ainda que na Idade Média, né, é, indo no processo evolutivo da química enquanto ciência, a química vai se desenvolver enquanto ciência a partir do momento em que ela vai descartando o plano etérico, o plano do espírito, né, influenciada, né, pelos pensadores, por filósofos, pelo racionalismo, pelo iluminismo e por aí vai, né, ela vai dizer assim, não, enquanto ciência materialista, né, a química vai se desenvolvendo a partir do momento que ela diz, não me interessa aqui o que está no metafísico, não me interessa. Quero saber, não é objeto do meu estudo, o que vai me interessar são as substâncias, são os elementos, né? É o que existe. E aí a química vai se desenvolvendo enquanto ciência. Ok? É interessante, né? Que dentro do próprio desenvolvimento da química enquanto ciência, né? Por uma questão histórica, de reconhecimento histórico, né? Ligada aos antigos alquimistas, né? A partir do momento que a química vai dando nome, né, às substâncias, aos elementos, né? Estão sendo pesquisados, estudados, né? Compilados de forma científica, ela mantém, por uma razão é, de reconhecimento histórico do processo evolutivo, a, a nomenclatura bem interessante que remete ao pensamento medieval. Tá? Então, vamos pensar aqui no elemento oxigênio. Né? Então, você quebrando aqui essa palavra e fazendo uma análise, né, do significado dessa palavra oxigênio, você vai ter essa palavra formada pela junção de duas palavras, gênio e óxido. Então, o oxigênio tem a ver com o gênio do ar, assim como o nitrogênio tem a ver com o gênio do fogo. Hidrogênio tem a ver com o gênio da água, né? E o carbono seria carbonogênio, né? Teria a ver com o gênio da Terra, tá? Então, a gente faz aqui só essa reflexão para poder entender como os alquimistas pensavam, né? Eles olhavam a matéria, para as substâncias e percebiam nelas uma natureza de ar, uma natureza de terra, uma natureza de água ou uma natureza de fogo, mas eles entendiam que por trás desta natureza existiam seres inteligentes que regiam aquela substância. Um princípio inteligente ligado àquela substância, o que tem muito a ver com o princípio de mentalismo. Ou seja, uma partícula se destaca dessa grande mente universal, desce a planos mais inferiores, mais densos, se manifesta na matéria, se aprisiona na matéria, e ela precisa passar por um processo de maturação para se libertar dessa matéria e voltar para a sua origem. E essa é a grande mente universal. Tá? Então, essa ideia hermética é essa ideia da alquimia. Tá? Bem, avançando aqui um pouco mais. O que, é que eu quero dizer com isso? Tá? E se a gente tiver aqui um raciocínio, um pensamento, como tinham os filósofos herméticos, né, como tinham os alquimistas, a gente vai entender que tudo que se manifestou traz em si um princípio inteligente. Okay? E esse princípio inteligente, ele precisa passar por um processo evolutivo, tornar para sua fonte. Então, imagina só, algo se destaca, se expande, né? A gente volta para cá. As duas colunas, né? Jaquim e Boaz, né? Então, algo se expande, vai se afastando da sua fonte, mas a partir de um certo momento, ele precisa retornar, porque passa a ser regido, então, pela coluna de contenção. Então, você tem um movimento de expansão e depois de algum tempo tem um movimento de retorno. Tá? E assim vai ocorrendo o processo evolutivo.
Expansão e retorno. Expansão e retorno. Sempre, né? Sempre, tá? E essa ideia está presente nesse pensamento medieval quando entende que um princípio inteligente foi aprisionado na matéria, na parte mais densa da matéria. Qual seria a parte mais densa da matéria? A Terra. A parte mais profunda, mais densa, mais concreta, que a vibração é mais densa, é mais pesada, né? E naturalmente é mais lenta, né? Esse princípio inteligente foi aprisionado lá. E esse princípio inteligente aprisionado lá começa a fazer um movimento de retorno para a sua fonte, né? E nesse movimento de retorno, segundo os alquimistas, segundo os herméticos, há dois caminhos, há duas possibilidades. O caminho humano e o caminho dévico, ou dos devas, tá? Então, dentro do caminho humano, o que acontece, né? Aquele princípio inteligente, ele passa pelo reino mineral, depois ele vai para o reino vegetal, depois ele vai para o reino animal, depois ele se manifesta como o ser humano. E se ele continuar na sua evolução humana, dentro desse reino humano, ele vai seguindo sua evolução para patamares superiores, elevados, indo para outras dimensões, outros reinos angelicais, e assim por diante. Outros princípios inteligentes aprisionados na matéria, eles vão passando pela evolução no reino mineral, depois no vegetal, depois no animal, e daí ele não vai para o reino humano, ele vai para o reino dos devas, ok? E vão reger a evolução na natureza, no reino mineral, vegetal e animal, ok? Então vamos lá. Aí estamos aqui falando disso tudo, porque tudo está no livro, né? Então vamos lá. É, os seres que estão evoluindo dentro desse plano evolutivo do reino dos devas, por esse caminho dos devas, tá? Esses seres naturais, criados naturalmente dentro desse processo evolutivo, são conhecidos como os elementais, ok? Ou seja, os elementais da terra, ou os gênios da terra, os elementais da água, os gênios da água, os elementais do fogo, os elementais do ar. E existem também outros tipos de elementais, que não são os elementais naturais, que surgem naturalmente. São os chamados elementais artificiais. Qual a diferença entre esses elementais, os naturais e os artificiais? Os naturais estão criados naturalmente, a partir da matéria que o originou, a partir do mineral, ou a partir do vegetal, ou a partir do fogo, ou a partir da água, melhor dizendo, né? Ou a partir do fogo, ou a partir do ar. E os elementais artificiais, como o próprio nome diz, são aqueles que são criados não pela grande mente universal, de forma natural, mas são aqueles que são criados por mentes que se afastaram dessa grande mente universal. Mentes parciais, muitas vezes mentes humanas. Dentro do esoterismo, como o, nós observamos aqui no livro, nós temos dois grupos de elementais artificiais, os íncubos e os súcubos. Qual a diferença entre eles? Os íncubos têm uma natureza
masculina. Estou falando natureza de acordo com o princípio de gênero do hermetismo. Nós vamos ter íncubos femininos, que se manifestam com a aparência de mulher, né? Mas a natureza deles, de acordo com o hermetismo, é uma natureza masculina, de agir, de colocar, de insuflar, né? De atuar no sentido de provocar, de induzir, tá? E os súcubos têm uma natureza feminina, embora muitos súcubos se manifestem como aparência de homem, né? Mas tem uma natureza feminina porque a sua forma de agir se baseia no princípio de contração, de restrição. Ou seja, eles retiram, eles puxam, eles sugam, eles aprisionam, tá? Vamos levar isso aí, né, que é descrito dentro de uma linguagem esotérica, dentro de uma linguagem medieval, para o pensamento atual, dentro da ciência, dentro da psicologia analítica. Nós vamos ter duas formas de atuação de conteúdos psíquicos que surgem em nossas mentes. Esse conglomerado de conteúdos psíquicos que surgem em nossas mentes, eles podem se manifestar como complexo ou como imagem arquetípica. Né? Por definição, não é isso? Complexo, não, um conglomerado de conteúdos psíquicos aglutinados em torno de um núcleo central de natureza arquetípica, né? E o arquétipo, ele se manifesta através de uma imagem arquetípica, ok? Então, um complexo autônomo, ele pode agir de uma forma masculina ou de uma forma feminina. Uma imagem arquetípica, ele pode agir de uma forma masculina, ela pode agir de uma forma masculina ou de uma forma feminina. O complexo e a imagem arquetípica agem de forma masculina quando impulsionam, insuflam, trazem um processo de inflação psíquica no sentido de você se sentir mais forte, mais poderoso, mais corajoso. Você se infla egoicamente nesse sentido. E um complexo autônomo e uma imagem arquetípica se manifesta de forma feminina, como se fossem súcubos, quando sugam a tua energia, quando o seu ego se fragiliza, se deprime, se sente incapaz, se sente impotente. Okay? De acordo com o Paracelso, né, que é o que nós estamos estudando hoje, como se proteger disso? Né? Como encontrar saúde dentro dessas influências de forças que insuflam demais a tua energia ou tiram demais a tua energia? Através do equilíbrio, através da harmonia entre tudo que existe, através da harmonia entre tudo que se manifesta dentro de você e fora de você. Essa é a ideia que vai promover a saúde e a cura, segundo Paracelso. E essa mesma ideia que vai promover a cura e a saúde também está na teoria junguiana, na terapia junguiana, quando nós devemos procurar o equilíbrio. Então, entre a consciência e o inconsciente, entre o ego e a sombra, entre a persona e a sombra, nós não devemos escolher nem a sombra ou nem a persona. Devemos escolher o equilíbrio entre os dois. Tá? Então, essa ideia de cura, ligada à noção de equilíbrio dinâmico, que está lá em Paracelso, é a ideia que a teoria junguiana da psicoterapia nos apresenta. Encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, entre a nossa subjetividade e o mundo objetivo. Né? Entre a camada subjetiva da psique e o mundo coletivo. Entre o ego e a sombra, nós devemos encontrar o caminho do meio. E o caminho do meio entre o ego e a sombra
entre o ego identificado com a persona e a sombra que o ego quer evitar, o caminho do meio é a construção do eixo ego-self. É você encontrar um símbolo mediador que vai promover equilíbrio. Ok? Pensando aqui nos elementos, né? Terra, água, ar e fogo, nós podemos também, por analogia, reconhecer as funções ectopsíquicas do Jung. Pensamento, sentimento, intuição e sensação. Né? Então, terra ligada à sensação, e aí a Carla Rabelo tem uma aula bem interessante sobre isso, está no canal do Labirinto, né? Depois vocês podem ver isso, né? Que ela faz toda uma reflexão a partir da astrologia sobre os tipos psicológicos do Jung, trazendo exatamente esses 4 elementos dos signos e mostrando a relação que existe entre esses 4 elementos e as funções ectopsíquicas. Então, sensação ligada ao elemento terra, sentimento ligado ao elemento água, pensamento ligado ao elemento fogo, né? E a intuição ligada ao elemento ar. Não é isso, Miguel? Eu estou confundindo. Expliquei. Pensamento é ar e o fogo é que é a intuição. E fogo e intuição. Uhum. Então, pronto, tinha trocado aqui. Perfeito. Então, a harmonia entre esses 4 elementos vai também promover a saúde. Estabelecer a saúde. Quando a gente se apega a um desses elementos em detrimento dos demais ou de um deles, né, a gente entra em desequilíbrio. Claro que todos nós teremos uma função superior, claro, e teremos uma função inferior. Mas essa função inferior, ok, ela vai trazer a possibilidade da conexão com o céu, essa função inferior. Ok? Aí vamos aqui para Paracelso, tá? Vamos aqui voltar para Paracelso. Bem, aqui um pouquinho, chegando aqui no Paracelso, deixa eu ver aqui. Então, nessa obra aqui de Paracelso, tá? Mannerhall vai fazer essa reflexão sobre esses elementos, né? E a importância de encontrar o equilíbrio entre esses elementos e a noção de que por trás desses elementos existem também esses seres, né? Que regem esses elementos. Bem, o homem, dentro da visão hermética, ele é um microcosmo. Então, o que existe dentro dele equivale ao que existe no grande universo. Né? O que existe nele equivale ao que existe no grande universo. Okay? Então, se no universo tem água, tem terra, né, tem ar, tem fogo, dentro dele também vai ter esses mesmos elementos. E como um microcosmo, esses elementos devem estar em equilíbrio. Tá? Para Paracelso, a doença vem quando há um conflito entre esses 4 reinos dentro do homem. Quando um desses reinos está demais e prejudica os outros, né? Ou quando um está muito fragilizado, muito fraco, aí vem o desequilíbrio e vem a doença. A proposta terapêutica de Paracelso é o quê? Harmonizar dentro de cada indivíduo, porque cada indivíduo é uma singularidade, né? Harmonizar dentro de cada indivíduo esses 4 elementos. Para isso, você vai usar substâncias, ervas, práticas terapêuticas, caminhada, o ar livre, contemplação, meditação, né? Para que, através dessas atividades e da ingestão dessas substâncias, o indivíduo possa harmonizar esses 4 elementos. E aí volta o equilíbrio e volta a sua saúde, a sua plenitude. Ok? Qual é a relação disso com a teoria junguiana? Mesma coisa, né? Se eu ficar unilateralizado durante muito tempo, se eu viver uma unilateralidade durante muito tempo, né? E se eu agir durante muito tempo priorizando uma dessas 4 funções,
pensamento, sentimento, intuição, sensação, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou ficar desequilibrado. Então, o próprio organismo vai tentar buscar o equilíbrio. Para isso, ele vai gerar uma doença física, psicossomática ou mental, mas essa doença não é por acaso. Tem uma finalidade, tem um propósito, que é promover, que é restaurar o equilíbrio dinâmico perdido anteriormente. Então, a doença em si traz a cura em si, traz a transformação em si. Assim como a sombra traz o potencial arquetípico que eu preciso olhar, integrar e realizar na minha vida. Tá? Então, essa mesma visão do equilíbrio dinâmico que está apresentada na obra de Paracelso com algumas palavras, também está presente na obra do Jung com outras palavras, de acordo com o contexto sociohistórico. Mas a visão é a mesma. Tá? Nós adoecemos quando perdemos o equilíbrio dinâmico. A doença surge para tentar restaurar o equilíbrio dinâmico. E uma vez que nós recuperamos o equilíbrio dinâmico, a gente se cura e avança no processo de crescimento e desenvolvimento psicológico e espiritual. Tá? Tem muito mais coisa para a gente discutir, muito mais coisa para discutir, né? Se vocês tiverem algum comentário, pode fazer agora, ou pode fazer no grupo do WhatsApp, que a gente vai discutindo, trocando ideias também. Mas a título de ilustração, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, né? A gente tem aqui a representação desses elementais, né? Então, aqui o gnomo, que é o elemental do reino terra, que cuida do mineral e também do vegetal, né? É ligado ao elemento terra, né? Segundo Paracelso, traz uma característica de profundidade. Também, por essa característica de profundidade, tem uma ligação com a característica melancólica, no sentido de ser profundo, de penetrar, né? A região, segundo Paracelso, em que eles vivem, né? Eles ocupam é a região norte, tá? Portanto, simbolicamente, a região norte é a região que vai trazer a prosperidade, vai trazer a abundância, vai trazer o trabalho, vai trazer a consolidação de algo, né? Então, prosperidade, patrimônio tem a ver com essa ideia, tá? Numa visão negativa, né? Ou seja, quando você não olha, quando você não integra, não reconhece essa potência, eles se manifestam de forma traquina, escondendo coisas, tirando coisas, né? Perturbando uma situação, quebrando coisas, né? Dentro do folclore brasileiro, né? Influenciado muito pela cultura afro e também pela cultura xamânica, se entende que em cada jardim ou em cada planta tem um elemental responsável por essa planta ou por esse jardim, seria um elemental ligado ao elemento terra, né? E é importante, por exemplo, quando você vai tirar uma parte da planta para fazer um chá, você pedir permissão, né, a esse elemental, a esse ser que protege aquela planta ou aquele jardim, né? Segundo ainda, né, essa visão do folclore brasileiro, né, influenciada pela visão africana e também xamânica, o jardim é um símbolo de prosperidade, importante nesse sentido ter um jardim porque vai trazer essa prosperidade, né, e essa proteção à sua casa, né. Um elemental ligado ao elemento água é a ondina, né, são seres, né, que vivem na água. A região do universo que corresponde ao reino desses elementais ligados ao elemento água, segundo Paracelso, é a região oeste, à esquerda, né? Segundo Paracelso,
esses seres vão ser responsáveis pela felicidade, pela alegria, pelo prazer, né? Eles vão reger por isso o mundo emocional, né? Então, se os gnomos regem o mundo concreto material, corpo, né? Os elementais da água, como a ondina, vão reger o mundo das emoções. Felicidade, alegria, prazeres, amor, o mundo dos sentimentos, né? Dentro do folclore brasileiro, nós temos a figura do boto cor-de-rosa, também é tido como um ser encantado também, né? Então, esse ser encantado, que vive nos mundos encantados, de acordo com o folclore brasileiro, ele manipula as pessoas através das emoções, dos sentimentos, então é um ser da água, né? Ele encanta, seduz, né? Ah, desperta amores, né? Portanto, ele traz, né? As emoções, como todos os seres da água. No plano negativo, né? Quando está sendo desqualificado, descartado, rejeitado, esses elementais vão trazer, então, o sofrimento, a dor, a tristeza, a decepção, a desilusão, a discórdia, porque eles querem ser vistos, né, e amparados, acolhidos, como um conteúdo sombrio, né? Se você não acolhe esse conteúdo sombrio, ele vai trazer aquilo que você não quer. Se você acolhe, você transmuta isso em potencial de construção. Da mesma forma, assim, é a nossa relação, de acordo com o folclore, né, com esses elementais. O elemental do fogo, né, um exemplo de elemental são as salamandras, né, criadas a partir do fogo, né, os elementais de modo geral, né, terra, água, fogo e ar, né, eles são criados a partir do elemento e eles voltam para o elemento que o criou, tá? Quem promove a criação dos elementais, desses elementos, são os espíritos devas, conhecidos como devas, já está no patamar evolutivo de existir enquanto uma certa individualidade, né? Mas os elementais ligados a esses elementos não têm ainda, por assim dizer, uma individualidade própria. Ele precisa da relação com os seres humanos, de acordo com o folclore e com as crenças, né? Para poder começar a existir. Por isso que a partir do momento que um indivíduo, um homem, uma pessoa começa a se relacionar com uma salamandra, por exemplo, um passo importante, segundo o folclore, é conhecer o nome dessa salamandra, ou o nome do gnomo, ou o nome da ondina, né? Porque você está ajudando aquele ser elemental a encontrar uma individualidade, ok? O reino dos elementais do fogo, segundo Paracelso, fica no sul, né? Então, observe bem, né? Ao norte, nós temos a sensação, a oeste, nós temos as emoções, sentimentos, ao sul, que é segundo Paracelso, tá? Segundo Paracelso, nós temos o pensamento. O fogo, para Paracelso, está ligado ao pensamento. Aí, Não, como eu falei para vocês, mas, cada pensador, cada filósofo vai ter uma definição diferente, tá? ah, Ok? Mas segundo Paracelso está ligado ao pensamento. E a leste nós temos o ar, né? E os elementais do ar. Só que antes de passar para o elemental do ar, no folclore brasileiro nós temos aqui a serpente de fogo, né? Também conhecida como boitatá, e no tupi-guarani seria mais ou menos a tradução ao pé da letra, a cobra de fogo, né? E seria responsável, seria um guardião da floresta, vamos dizer assim, dentro do folclore brasileiro, né? Então, qualquer dano, qualquer prejuízo que alguém poderia cometer em larga escala a uma floresta, né? Esse dano, segundo a pagelância, segundo o xamanismo, vai ser rechaçado
e vingado com fogo, né? Então, um dano, um prejuízo à floresta, logo em seguida vem muito fogo, né? Segundo o xamanismo, segundo a pagelança, ok? E nós temos aqui os elementais do ar, Silfos e Fada, cujo reino fica no leste, né? E são responsáveis pela emanação, pela imaginação. Olha que interessante isso, né? Voltando aqui para a Cabala, né? Então nós teremos aqui, no mundo da emanação, da possibilidade, o ar, ok? No mundo da criação, o fogo. No mundo da formação, a água. No mundo da manifestação, a terra, tá? Então, simbolicamente, no norte, a manifestação, sensação. No oeste, a emoção, formação. No sul, a criação, pensamento. Mas a emanação, tá? O ar. E aí, nesse sentido, né, bem-vinda, o ar está ligado, segundo Paracelso, à intuição, nesse sentido, né? Aí você vai ver, assim, cada autor trazendo pensamentos diferentes. Eu só me referia a ser o fogo porque o Evaldo tinha referido a Carla quando deu a ligação com a astrologia, por isso é que tudo tem um. Tudo Por é isso, verdade e aquela tudo é questão muito mentira. importante para a gente não se apegar à palavra em si, né? Mas se apegar à ideia, né? A ideia da palavra, né? O que ela está trazendo. Mas eu, exatamente, mas eu só corrigi por causa de antes ter sugerido a ligação do Jung com os. Pronto, com isso. É nada. Uhum. É. E olha como é interessante isso aí, ó. Fazer aqui, então, cadê aqui? Bom, então as fadas, os silfos, né, os seres do ar que vivem aqui no Reino Leste, né, trazem, né, a intuição e a possibilidade da emanação, né? Tudo começa aqui no Leste, né? Então, tudo começa aqui no Leste, à direita, né? Traz o fato novo. Então, olha só que interessante, ó. Claro que isso não vai ser o pé da letra, isso não vai ser sempre assim, né? Mas só para ilustrar. É, de forma egóica, eu posso ter experiências, né? E com isso fortalecer meu corpo, meu ego, desenvolver meu ego, né? Eu posso, de forma egóica, olhar para os meus sentimentos, para as minhas emoções, e, de certa forma, aprender a lidar com elas. Claro que isso não é o pé da letra, né? Porque você vai ter a tipologia junguiana mudando tudo isso. Eu posso usar reflexão, estudo, né? Desenvolver meu pensamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Vamos esquecer um pouquinho de tipologia junguiana para poder entender isso aqui, esse processo, tá? À medida que eu penso, eu aumento a minha possibilidade de pensar. Eu vou desenvolvendo meu pensamento. Essa é a tipologia junguiana. Vamos pensar só no fato concreto do ato de pensar. À medida que eu vou lidando melhor com minhas emoções, eu vou também me aprimorando nisso e vou aprendendo a lidar melhor com minhas emoções e sentimentos, né? E à medida que eu vou olhando para sensações, tendo experiências, eu vou também me conectando com isso e fortalecendo isso, tá? Mas isso é um pouco diferente quando se fala dos elementais do ar, do reino intuitivo. Eles vêm de lá para cá. Eu não vou daqui para lá. Essa é a diferença. O que eu quero dizer com isso? Por isso que isso é importante no nosso estudo aqui, né? Então, mais uma vez, esqueçam de tipologia junguiana, isso é outra história. Eu quero dizer o seguinte, que para que o indivíduo possa se conectar com o céu, com aquilo que é desconhecido, com aquilo que simbolicamente está no plano muito acima do plano do ego, tá? É necessário um outro ato que não seja o ato de pensar, de olhar para os sentimentos ou de experienciar as sensações.
é necessário um outro ato que vai ajudá-lo a ampliar sua consciência. E outro ato é esse, é o ato imaginativo. Por isso que a imaginação é muito importante para a teoria junguiana e para a terapia junguiana. Porque, voltando lá para o início do nosso encontro de hoje, o conteúdo psíquico, ele é formado pela experiência, pelo afeto, pela ideia ligada àquela experiência, né? Se eu ficar preso somente à experiência, ao afeto e à ideia ligada àquele conteúdo psíquico, eu posso até ampliar esse complexo ou essas ideias ligadas a esse conteúdo psíquico, me torno mais consciente disso. Mas não haverá transformação, não haverá mudança. Eu preciso fazer uma quarta ação, ter uma quarta atitude, para que eu possa me conectar com aquilo que me transcende. E essa quarta atitude é o ato criador, é a imaginação. Por isso a importância da imaginação ativa na terapia junguiana. Eu olho para as imagens e me relaciono com essas imagens. Essas imagens se manifestam trazendo, a princípio, a experiência dessa imagem, sentimentos ligados a essa experiência e ideias ligadas a essa experiência. Mas tem um quarto fator, misterioso, desconhecido, que é o ato criativo do inconsciente, o ato criativo do céu. E só surge quando eu me relaciono com esse desconhecido, com esse misterioso, a partir da imaginação. Então, imaginação ativa, entrar nas fantasias, experienciar as fantasias, é fundamental dentro da terapia junguiana. E aí, no nosso folclore, também muito ligado ao xamanismo, ligado também, né, até as religiões afro, e no caso brasileiro ligado à ayahuasca, né, muito presente na ayahuasca, tem a figura do beija-flor. O beija-flor é aquele ser alado que vem do transcendental, vem de outra dimensão, trazer a inovação, trazer o novo, despertando a consciência, ampliando a consciência. E esse beija-flor, ele deve se conectar com o indivíduo através de um ato imaginativo, através da imaginação. É o que vai fomentar o crescimento, o desenvolvimento. É esse ato imaginativo. E aí, gente? Questões, perguntas? Tantas que não sei nem fazer uma. Preciso assistir tudo de novo. É muito. É. E nós Cada temos vez aqui que a questão do cérebro, né? Assim, depois, no próximo encontro, vamos trabalhar isso também. O cérebro, que pode ser dividido em 3 partes, ou em 4, vamos ver isso no próximo encontro, né? E cada uma dessas partes, 3 ou 4 partes, tem a ver com um dos reinos, né? Tem a ver com um dos reinos, né? O reino do ar, o reino da água, o reino do fogo, o reino da terra, que tem a ver com os reinos da Cabala, né? Vamos ver isso no próximo encontro. E com os tipos, né? E com os chips também, né? Com os chips também. Pensamento, sentimento, intuição, Isso, sensação. né? Exatamente. Tem a ver com os veículos, né? Veículos de manifestação da consciência, o corpo, o astral, o mental, o espírito, né? Bem-vinda. Quer comentar? Eu só ia questionar aqui, porque se nós pegarmos na tipologia do Jung, ela vai sofrendo várias alterações, porque se ele tem o eixo sempre do sentimento, pensamento e da sensação e intuição, correto? São estes eixos. Isso. Mas agora, e isto agora fazendo aqui um bocadinho de
pela astrologia, altera aqui um pouco em relação aqui a este mundo dos elementais, porque, e até à própria cabala, porque não tem este texto, principalmente da sensação, intuição, não coincide com o Jung, porque o Jung é ao contrário, não? É. A gente pode pensar assim, ó, água e terra, né? Fogo e ar. Ok? Aí você tem uma visão hermética, água e terra, princípios femininos. Fogo e ar, princípios masculinos, né? Aí, como você está colocando aí, quando você tenta extrapolar isso para a teoria junguiana dos tipos, aí dá confusão. Você teria sensação e intuição como ligadas ao princípio feminino, porque elas recebem, né? A sensação você recebe, a sensação, a intuição você recebe, né? É uma postura passiva. É diferente do ato de pensar do ato de sentir, que você elabora em cima de algo, né? Então, Jung vai descrever as funções e vai dividi-las em eixos de acordo com o eixo racional e o eixo irracional. Para Jung, o eixo irracional ele é formado pelas funções sensação e intuição. Por quê? Porque são passivas, né? Não são ativas. E o eixo racional, que você faz uma elaboração em cima de um conteúdo que chegou, você pega o conteúdo e trabalha em cima, definindo aquele conteúdo, ou atribuindo um valor àquele conteúdo. Aí você vai ter o eixo racional, pensamento e sentimento. Então aqui vai dar confusão, não dá para fazer, né, esse link direto, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre de forma simbólica, né? Não é pegar o pé da letra o que Paracelso falou, o que os alquimistas falaram, né? Mas entender que aquelas ideias que eles tiveram naquela época, naquele contexto sócio-histórico, né, diz respeito a uma compreensão de uma certa verdade, que eles entenderam daquela forma, mas que hoje, né, na ciência, na academia, na teoria indiana, se entende dessa forma aqui. Aí você faz a amplificação e você entende mais ou menos o pensamento que corresponde um no outro, né? Aí você não vai encontrar exatamente tal qual. Né? A gente nunca vai encontrar exatamente Jung tal qual. evoluiu, Jung evoluiu A humanidade a evolui, teoria. né? A Nada é humanidade estático, evolui. nada é estático. Aqui, ó, estamos aqui no eixo também horizontal, né? Então estamos evoluindo com o tempo, né? Então as roupagens são outras, né? Os véus são outros também, né? Mas a verdade é a mesma, né? Só que você vai entender de uma forma aqui, de uma forma acolá, no outro lugar ali diferente, né? Aí se a gente tentar coincidir tudo numa coisa só, dá confusão. Por isso que o estudo sempre é através daquilo que me chamou de amplificação. Você vê o que a mitologia urubá diz, você vê o que o folclore brasileiro diz, aí você vai entender, esse cara aqui diz que o pensamento é fogo. Não, mas aquele outro diz que é o ar que é fogo. Entende? Aí você vai começar a entender, ver que tem semelhanças e diferenças em tudo. É subir na espiral. Vai subir na espiral. Vai subir na espiral. Gente, próxima quinta-feira, vamos repetir aquele nosso estudo que não foi gravado, da Von Franz e do Jung, tá? E vamos retomar a partir daí. Então, vai ser o mesmo texto, né? O mesmo encontro. Daquele que nós tivemos no mês passado que não foi gravado.